Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez então para estudarmos os nossos conteúdos da disciplina de Sociologia EAD da Uniarp. Então, como vocês viram nos dois primeiros textos, dos dois primeiros momentos de aula que nós tivemos, nós trabalhamos um texto que era da Cristina Costa acerca da sociologia. Nesse momento agora, a gente vai trabalhar um texto do Sebastião Villanova, que vai falar um pouquinho sobre a questão da importância do indivíduo, da cultura e da sociedade. Então, no primeiro momento, é muito fácil a gente entender o conteúdo aqui do autor. Primeira coisa importante, então, dizer que existem sociedades humanas e sociedades de animais não humanas. Isso não é uma coisa muito difícil de entender. O mais importante é perceber que nós, seres humanos, nós vamos muito mais além do que o nosso aporte biológico. Então, de um certo modo, basta a gente lembrar que os animais agem por puro instinto, porque existe uma padronização no comportamento deles. Então, por mais que existam espécies diferentes de formigas ou de abelhas, essas abelhas ou formigas sempre vão agir de acordo com um padrão genético, com uma herança que é dada. Então, os animais também possuem uma certa capacidade de ação, mas essa ação sempre é aprendida de acordo com o ambiente e é repassada para aqueles que vêm depois, para as gerações futuras. Então, nesse caso, não importa a capacidade que eles tenham, a não ser a capacidade de reproduzir e de repetir as ações que vêm dos seus ancestrais. O que nós somos efetivamente diferentes. Então, por mais que nós tenhamos todo um aparato biológico capaz de aprender, e existe uma certa herança genética que é herdada, de acordo com o ambiente, de acordo com a cultura na qual nós estamos colocados, e esse é um conceito muito importante, o conceito de cultura. Apesar de nós termos um aparato biológico muito semelhante com todos os seres humanos da face da Terra, o que vai determinar quem nós somos é o nosso comportamento herdado e aprendido pela cultura. Esse é um ponto muito importante. Então, nesse caso, não é? Essa é a questão mais importante. Nós temos uma grande flexibilidade de aprendizado cultural, o que efetivamente é muito diferente dos animais. Então, nesse caso, por mais que, por exemplo, um homem brasileiro e um homem francês, ou um homem chinês e um homem alemão sejam muito parecidos, biologicamente falando, o que vai determinar quem eles são não é essa biologia, mas sim a questão cultural. Então, nesse caso, não é muito interessante perceber, olha, um castor também não precisa aprender a fazer diques, ele aprende, acima de tudo, biologicamente falando. Então, nesse caso, ele não precisa ir numa escola de como fazer diques. Ele herda isso, ele aprende isso a partir da própria genética, entende? Então, na verdade, não é um processo, na verdade, de aprendizado, mas é um processo de assimilação e prática, com base nisso, né? Então, nesse caso, o nosso comportamento humano é, sobretudo, padronizado pela aprendizagem através da comunicação simbólica. Então, esse é um ponto muito importante para a gente levar em consideração. Então, veja, aqui existe um elemento muito importante que eu queria destacar no texto, que é dizer o seguinte, veja. Existe, do ponto de vista biológico, no ser humano, uma extraordinária complexidade e especialização neurocerebral, ok. Uma possibilidade de visão policrônica, ou seja, a gente pode ver duas coisas ao mesmo tempo e com sincronia. Ou nós também podemos fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu, por exemplo, aqui posso ouvir música e estudar. Então, me parece que são coisas absolutamente fáceis, mas os animais não têm isso. Ao mesmo tempo, nós temos uma visão estereoscópica, ou seja, nós somos capazes de ver em 3 dimensões. Nós vemos altura, largura e profundidade. E nesse caso, então, eu posso medir em certa medida, mesmo sem um binóculo, sem, sei lá, um aparato externo, não é? Um binóculos, por exemplo, eu posso ver a distância das coisas se aproximando de mim, ou eu me aproximando delas, o que não é uma coisa muito comum entre os animais. Então, aqui vai falar, por exemplo, dos touros. Então, na verdade, os touros não se irritam com a cor vermelha, porque, na verdade, eles conseguem perceber essa distinção de cor. Ao mesmo tempo, nós temos o aparelho vocal, né, que eu posso emitir palavras, sons articulados, eu posso pegar as coisas, e essa é uma dimensão muito importante por causa do polegar, diferente dos macacos, né, então me dá uma habilidade ímpar para manipular as coisas, para fazer as coisas.
Uma coluna vertebral que está associada ao orifício occipital, aqui então atrás, né, da minha cabeça, que dá conexão à minha coluna vertebral. Então, tudo isso, do ponto de vista do meu aparato biológico, facilita a capacidade de trabalhar e a capacidade de aprender as coisas. Só que não é somente isso que define quem eu sou. É também a cultura na qual eu estou colocado. Que é diferente, por exemplo, da cultura de qualquer outro país, ou até mesmo de qualquer outra localidade do país, aqui do Brasil, né? Então, nesse caso, vem aqui uma coisa muito importante, a importância da comunicação simbólica. Então, o que é isso? Primeiro, lembrar, pessoal, que socialização no contexto da sociologia tem uma definição muito prática. Então, nesse caso, ó, é a transmissão e assimilação de padrões de comportamento, normas, valores e crenças, bem como o desenvolvimento de atitudes e sentimentos coletivos pela comunicação simbólica. Agora, veja, por mais que os animais tenham uma comunicação emocional, nós temos uma comunicação simbólica. Qual é o elemento mais claro para a gente pensar o que é essa comunicação simbólica? Primeira coisa mais fácil é a palavra. Ou seja, a palavra representa um símbolo. Só que também existem outras coisas. Por exemplo, no meu ponto de vista, quando eu olho para uma bola, eu faço imediatamente uma representação na minha cabeça do futebol, por exemplo. Quase sempre no Brasil, a representação do futebol. Quando eu vejo a cruz, eu não preciso que ninguém me explique sobre o cristianismo. Só que esse símbolo é aprendido, né? É uma coisa inata. Alguém me ensinou isso. Só que hoje é uma coisa absolutamente automática. Então, esse é um elemento muito importante da comunicação simbólica. Tá? Então, tudo isso tem a ver com a ideia de socialização e linguagem simbólica. Porque nós, seres humanos, somos marcados por uma linguagem simbólica. Por exemplo, né? Vamos imaginar, claro, talvez hoje seja um pouquinho mais fácil a compra de um celular como um iPhone. Mas o iPhone, por si só, é um símbolo de status, de poder econômico, talvez um carro, talvez uma casa. Então, na verdade, até mesmo essas coisas são símbolos que representam alguma outra coisa, entende? É sempre nesse sentido. Um símbolo é, na verdade, um canal para expressar outras coisas, assim como a palavra também pode expressar outras coisas. Então, por isso que nós temos tanto na vida cotidiana os mal-entendidos. Eu quero falar uma coisa, outra pessoa entende outra coisa. Mas a palavra seria, simbolicamente, o melhor exemplo do que é um símbolo na vida social. Tá? Então, é através do símbolo que nós aprendemos a viver em sociedade, através da socialização, e existiria, então, duas formas de socialização, a primária e a secundária. A primária é aquela que a gente aprende em família, certo? É aquela mais básica para a gente viver em sociedade. As primeiras palavras, o que é certo e errado, o que é proibido, o que é permitido, o que é sagrado, o que é profano. Então, nesse sentido, a vida familiar é onde a gente recebe a primeira socialização primária, a primeira forma de socialização primária. Depois vem escola, igreja e o trabalho. E aqui vem justamente a partir do trabalho uma representação de socialização secundária. Porque dentro de um emprego, dentro de uma profissão, eu tenho um modo de agir, um modo de me comportar que é específica daquela forma de socialização. Ou seja, como é que o médico se veste? Como é que ele fala? Como é que ele se expressa? Como é que um professor age? De qualquer disciplina, de qualquer matéria. Como é que um engenheiro age? Né? Como é que um técnico em informática age? Que linguagem que ele tem? Que comunicação que ele tem? Isso tem a ver também com a ideia de socialização secundária, daí no caso, né? Por outro lado, é muito importante perceber o conceito de cultura, que é o mais importante dessa disciplina, desta aula, para ser mais específico, né? Porque segundo Kynes Davis, aqui o autor, né? Nós temos, então, dos animais, sociedades biossociais. Então, é a ideia da vida e dos comportamentos da vida e a relação social entre os animais. Só que nós somos, além de bio e sociais, culturais também. Mas qual seria, afinal de contas, dentro do contexto da sociologia, a definição de cultura? Nós temos aqui, justamente, a definição mais habitual que vem de Edward Tylor. Um todo complexo que abarca conhecimentos, crenças, artes, moral, leis, costumes e outras capacidades adquiridas pelo homem como integrante da sociedade. Então, nesse caso, é muito importante destacar, enfatizar, que cultura é uma coisa absolutamente humana.
e que todo ser humano tem cultura. E que essa ideia equivocada de que cultura é quem tem mais conhecimento não tem nada a ver com a sociologia. Porque todos os homens possuem cultura porque estão colocados dentro do ambiente cultural desde o seu nascimento. Então, nesse caso, né, quando se diz que alguém não tem cultura e que é uma coisa absolutamente exclusiva de quem é letrado, é uma grande enganação. Por isso que os antropólogos e sociólogos dizem que socialização também se chama enculturação. Então, nesse caso, né, vale lembrar rapidamente aqui que cada sociedade, cada povo em qualquer lugar do planeta tem uma cultura. Então, todos os seres humanos são culturais. Existem as culturas das sociedades complexas e das sociedades simples. Nós vivemos hoje numa sociedade complexa. Por quê? Porque nós vivemos muito diferentemente dos índios e muito diferentemente das sociedades aborígenes, na Austrália, por exemplo. Porque esses costumes que lá existem, nesses grupos pequenos, que nós chamamos então de sociedades simples, as ideias, os comportamentos mudam muito lentamente, muito vagarosamente. Então, nesse caso, é muito importante perceber, toda a sociedade é marcada por uma cultura, e nesse caso, todo ser humano ele é cultural, né? Agora, o grande problema, pessoal, é a gente pensar o seguinte, no problema da reificação da cultura, que é um conceito muito interessante e muito fácil de entender, que é o seguinte, a cultura não existe por si só. A cultura só existe porque existem seres humanos. Então, essa é a ideia da reificação. Evitar a ideia da reificação. Aonde há ser humano, há cultura, e nesse caso, então, não se deve cair nesse ledo engano da reificação. A seguir aqui, então, muito rapidamente, né, é muito importante destacar que existe, então, a cultura espiritual ou não material e a cultura material. Então, não material ou espiritual são as ideias, os costumes, as crenças, os conhecimentos, os valores. Material são as construções, são os artefatos, são os objetos que uma cultura desenvolve. Então, nesse caso, é muito importante destacar que quando a gente vai no museu, a gente pode encontrar muitas vezes os objetos, tanto quanto materiais quanto não materiais de uma cultura. Normalmente a gente olha para aquela coisa, aquele objeto, né? Aqui está colocando o exemplo do machado. Ele é um elemento material. Mas antes de pensar nesta ideia material, eu tenho que pensar que existe uma noção, um conhecimento, um valor que deu origem a esse material. Por isso que não são coisas totalmente apartadas, né? Então, se para nós o avião é muito importante, como elemento material da nossa cultura, um machado para o homem primitivo era muito importante também. Só que é resultado de uma necessidade da ideia, do conhecimento de um povo. Então, nesse caso, tem que levar em consideração esse elemento também. Eu não posso esquecer que essas coisas não estão divididas. Elas são, na verdade, resultado de um conhecimento também, né? Então, as coisas que vemos são resultado de um pensamento que deu origem a essas coisas. Aqui fala do violino, nesse exemplo, né? Aqui o grande elemento que eu queria destacar é que não existe para a sociologia uma cultura superior e uma inferior. Existem culturas diferentes. Então, nesse caso, é muito importante destacar que existe uma tendência natural ao etnocentrismo, que é julgar a cultura dos outros segundo o nosso olhar. E esse é um grande dilema que a sociologia tenta evitar, porque a sociologia quer olhar de forma científica essas sociedades, sem dar juízo de valor. Isso é bom, isso é mal, isso é feio, isso é bonito. Então, esse é o elemento mais importante. Então, evitar o etnocentrismo. A ideia, né, essa tendência humana universal a perceber e julgar os valores e as culturas de outras sociedades com o nosso próprio crivo de valor, né? Então, esse é o grande erro a ser evitado. Continuando aqui, então, é muito importante perceber que, por exemplo, existem valores que são muito próprios nossos, por exemplo, a competição. A ideia de vencer na vida, a ideia de evitar o fracasso, a ideia de ter um bom trabalho, um bom emprego, um bom salário, uma vida boa. Só que existe uma pressão para que você fique bem, para que você se dê bem, para que você dê certo na vida. Só que essa preocupação ela é muito diferente em outras sociedades, porque a cooperação e solidariedade é muito mais frequente nessas sociedades. Então, ser solidário é muito mais frequente em sociedades mais simples, o que não é muito comum entre nós. A não ser, talvez, em épocas específicas do ano, como o Natal, né? Que as pessoas querem ajudar os próximos. Mas, de um modo geral, essa ideia da competição é muito forte na nossa sociedade contemporânea.
A partir daí, então, existe toda uma discussão interessante entre cultura e necessidades humanas. Então, veja, de um lado, nós temos coisas que nós fazemos porque é algo absolutamente necessário, mas nós também criamos normas para seguirmos certos padrões culturais. Então, por exemplo, né, que vai dizer que o ser humano ele é onívoro, ou seja, nós nos alimentamos tanto de vegetais quanto de animais. Nesse caso, então, a nossa cultura humana, de um modo geral, ela é marcada por uma certa seletividade. O que, que eu como, o que, que eu não como. Entretanto, apesar disso, há culturas específicas que vão dizer, isso aqui não pode. Né? Por exemplo, os judeus evitam carne de porco. Mas esta é uma regra cultural, não é uma regra inata. Existe uma regra religiosa que vai dizer que o judeu não deve comer, não deve se alimentar de carne suína. Então, essa é uma regra própria para dizer que, apesar de que nós somos seletivos, naturalmente, escolhendo o que podemos comer, seja do ponto de vista vegetal ou animal, também existem restrições que são culturais. Então, esse é um ponto bem interessante, bem legal para a gente pensar aqui, então, né? A questão do vestuário também. Muitas vezes a gente não se veste pensando no clima, mas naquilo que está na moda, ou naquilo que pode causar um certo impacto no olhar do outro, né? Então, eu me visto não somente porque eu me sinto bem com aquela roupa, ou porque talvez o clima exige um casaco ou uma camiseta. É mais importante ainda pensar o impacto social e cultural que isso causa. E então, isso é muito interessante a gente pensar, levar em consideração esses aspectos aqui, então, né? Ou seja, se a gente for analisar, né, até mesmo, eu poderia dizer aqui está colocando o exemplo da gravata e do paletó, não é uma coisa natural, é uma exigência pontual para você, sei lá, frequentar um casamento, participar de um evento oficial. Então, não é uma necessidade natural, é uma criação cultural que é criada, que é desenvolvida para se adequar a certas regras sociais que são estipuladas, não é? Além disso, também é muito importante destacar, não é, que também a sexualidade, que lá na Idade Média era visto como tabu, e ainda hoje por muitos é visto como tabu, ela vai mudar fortemente por aspectos culturais e científicos. Por exemplo, nós vamos ter aqui então o movimento hippie, a própria invenção e difusão da pílula anticoncepcional, né, a invenção da camisinha. Então, tudo isso, na verdade, vai criando um certo movimento cultural. As invenções são criadas não somente por necessidades, mas também por anseios culturais, que vão colocar, acima de tudo, um questionamento acerca do status quo ou do comportamento que é visto como absolutamente natural pela sociedade. Então é muito importante perceber esse aspecto também. Se existem necessidades básicas e biológicas, existem necessidades culturais inventadas, artificiais, que o ser humano cria para viver a sua vida, né? Perdão. Nesse caso, então, é muito importante perceber que existe uma relação muito forte, então, entre os comportamentos culturais e o nosso próprio corpo. Né? Então, isso é fundamental, a gente acabou de falar sobre isso a partir da sexualidade, mas também é muito importante perceber a imposição cultural com relação à beleza, que é propagandeada, que é veiculada pelos meios de comunicação hoje, né? Então, essa ideia, ela não é absolutamente natural. Ela é, acima de tudo, trabalhada a partir de padrões culturais locais. Então aqui vai falar sobre o Japão, vai falar sobre o Renascimento, né, e a aparência física das mulheres, principalmente, né. Outro elemento importante que vai aparecer aqui, né, eu sei que é um vídeo um pouco mais longo, mas tem muito conteúdo importante, até pensando depois lá no Avalia, é muito importante destacar o aspecto da aculturação. O que é isso? Tem aqui um conceito muito simples. A aculturação compreende aqueles fenômenos que resultam quando grupos de indivíduos de culturas diferentes entram em contato direto e contínuo com mudanças resultantes de um deles ou de ambos dos grupos. Então, nesse caso, o que é muito importante perceber? Toda aculturação tem que acontecer quando existe contato direto. Então, a influência da música americana no Brasil, os seriados, os cinemas, enfim, né, os filmes de modo geral, eles não são efetivamente um processo de aculturação. Existe uma influência, mas não existe aculturação. A aculturação acontece, sempre aconteceu no Brasil, através do caldeamento singular das culturas, que são, acima de tudo, 3. Não é? Perceber, então, a influência europeia, a influência indígena e a influência
propriamente dita dos africanos. Então, nesse sentido, esses três grupos, quando se encontraram no Brasil e se colocaram numa posição de relação, criaram um processo de aculturação. É evidente que existe um predomínio de uma cultura sobre outra, mas sempre tem que levar em consideração um contato direto e não indireto, como acontece através da americanização. Então, esse é um ponto muito importante para destacar aqui, então. Aqui, por exemplo, vai falar sobre o Império Romano, e vai falar que, por exemplo, apesar do Império Romano dominar politicamente a Grécia influenciou o Império Romano muito através da filosofia, da literatura, da arquitetura, das artes, né? Então, essa relação sempre vai existir. Um outro elemento interessante que vai se colocar, então, aqui é a questão da cultura e da subcultura. Nesse contexto, subcultura não é uma cultura inferior. Subcultura tem a ver com duas coisas importantes. O texto vai falar pontualmente aqui sobre duas experiências. O aspecto geográfico, vamos levar em consideração o seguinte: cultura caçadorense. Eu posso pensar nela como uma coisa geral, como uma coisa única. Mas eu também posso pensar na cultura de caçador baseado nos bairros, que tem culturas específicas ou modos de vida específicos. Então, nesse caso, é um exemplo, não é o mais forte, que o texto coloca, dessa ideia de que existe uma subcultura, onde essa cultura tem modos de comportamento específicos, ou um jeito de ser e de viver específicos. Então, essa é a ideia da subcultura. Ou então, a ideia de uma cultura brasileira, mas daí uma cultura marcada pela cultura dos mais jovens versus os mais idosos, ou mais vividos, experientes. Ou então, eu também posso levar em consideração outros elementos importantes, né? Aqui, ó, por exemplo, jovens da classe média, questão de profissões, questão da religião. Então, existiria uma subcultura. Por exemplo, a gente pode pensar na ideia do cristianismo como uma coisa geral. Todo mundo é cristão, todo mundo pode ser visto como cristão, aqueles que se julgam cristãos. Entretanto, ser cristão católico e ser cristão luterano é diferente. São subculturas. Eu posso pensar no cristão evangélico, da Assembleia de Deus, mas eu também posso pensar no evangélico da Igreja Universal, por exemplo, né? Então, vamos pensar dessa maneira. São formas diferentes de ser cristão. O cristianismo é uma grande cultura, mas cada igreja vive uma subcultura, que é um modo específico de ser daquele que pertence àquela religião, àquela igreja, para ser mais pontual, né? Então, esse é um ponto muito importante aqui para colocar. Para finalizar, então, a nossa revisão rapidamente aqui, por mais que tenha sido longa, é muito importante perceber porque ela vai dar base para a gente pensar a quarta aula, que é a cultura de massa. Então, em linhas gerais, o que é a cultura de massa? É aquela parte da cultura total de uma sociedade composta por padrões de comportamento e de pensamento comuns às subculturas, de uma sociedade totalmente heterogênea. Mas aqui entra um elemento muito interessante. A cultura de massa também está aliada à indústria cultural. E nesse caso, existe aqui um elemento que é muito desafiador, que depois a escola de Frankfurt vai trabalhar muito bem no pensamento ocidental, que a gente vai ver então na próxima aula. Então, de um certo modo, né, nós temos aí então a relação da cultura dominante, né, que tem a ver com valores morais, sentimento coletivo, mas também nós temos que pensar de que maneira essa cultura dominante ela se propaga através de aspectos superficiais do lazer, do gosto artístico e do vestuário. Então, nesse sentido, então, vamos pensar da seguinte maneira. Aqui é um ponto muito interessante. O futebol no Brasil, como a gente falou agora há pouco, é uma fonte de diversão há muito tempo. A indústria cultural, ela se apropria, ela pega um pouco esse gosto pelo futebol e faz, de certa maneira, uma fabricação de uma moda, tá certo? De um estilo de vida ligado ao futebol. Então, nesse caso, o futebol não deixa de ser importante na vida das pessoas, mas a indústria cultural e a cultura dominante se apropria um pouco dessa linguagem do futebol para vender produtos, para convencer as pessoas de que vale a pena gostar do futebol, ou de que talvez a gente vai ver muito propaganda de cerveja, aqui no Brasil principalmente, né, com relação ao futebol. Então, nesse caso, é muito importante perceber de que maneira a indústria cultural se apropria. Ela pega essas ideias que vêm do futebol para difundir e para vender seus produtos, né?
Isso é mais forte ainda na música, né? Porque na música a gente vê fortemente uma mudança constante de gostos musicais, de estilos musicais, e a intenção mais importante é justamente vender. Então isso vai acontecer na moda, na música e até mesmo nos esportes, porque serve de meio para a venda de produtos. Esse é o ponto mais importante, então. Então, de um modo geral, pessoal, essa é a nossa terceira aula. É uma aula um pouco longa, mas ela é fundamental para entendermos o conteúdo que depois vai cair lá no Avalia e que será cobrado de vocês. Um forte abraço, bons estudos e fiquem na paz.